Olá, boa noite. A sociedade goiana convive com mais um fato assustador que serve para reflexão. Mais uma mulher morreu vítima de procedimento estético mal sucedido. Maria José Medrado, de 39 anos, queria realizar o sonho do corpo perfeito e recorreu aos trabalhos da falsa biomédica Raquel Policena, que oferecia serviços de bioplastia pela internet. O material usado na aplicação para aumentar os glúteos ainda é desconhecido. E outras pacientes também denunciaram Raquel à polícia. No Brasil, não há estatísticas precisas relacionadas a mortes em cirurgias estéticas, mas frequentemente o assunto vira manchete de jornal. Na opinião de especialistas, a busca pela silhueta perfeita atende em primeira mão aos apelos da mídia. Hoje em dia, parece que ser bonito é mesmo passaporte para a felicidade. Somos um país tropical, onde os corpos ficam quase sempre à mostra. E isso reforça a necessidade de buscar uma solução rápida para se chegar à boa forma. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alertou que profissionais inaptos estão invadindo o mercado da beleza de olho no ganho fácil e na boa-fé das brasileiras. Culta Beleza é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Para participar desse tema, lembrando que hoje, segunda-feira, 17 de novembro, estamos ao vivo. Para participar desse tema, convidamos a jornalista Alessandra Câmara, ela que assessora eventos ligados à beleza, entre eles o Miss Goiás, e a jornalista também assina a coluna social do jornal Hoje. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Boa noite, Suzete. Muito obrigada pelo convite. Convidamos também o cirurgião plástico Pedro Tormin, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa noite, doutor. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Fernando. Obrigado, Suzete. É um prazer estar aqui novamente. E aqui ao meu lado está a psicóloga clínica Raquel Alves Barbosa, pós-graduada em neuropsicologia, especializada em psicanálise. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda ao Sobre Todas as Coisas. Boa noite. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar com vocês. Você de casa que está nos assistindo sabe que pode mandar sua participação pelo nosso e-mail, pelo nosso Twitter, também pelo nosso Facebook. Tem também o telefone o 3201-7708 e o nosso WhatsApp, que é o 884 11 58 40. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. Isso, se nós pensarmos que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, é um ganho interessante. Eu gostaria de conversar com o senhor. Começar com o senhor, doutor. Isso é um bom dado? É um bom dado. Isso quer dizer que isso reflete o bom nível da cirurgia plástica no Brasil, aliás, um dos mais altos no mundo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma das maiores do mundo. Só perde para os Estados Unidos em número de profissionais, dado que lá a população também é maior. Mais de 300 milhões de habitantes. Brasil, 200 e pouquinho, 210. E existe a facilidade com que as pessoas estão tendo acesso às cirurgias plásticas. Esses dados em que ultrapassamos o número de cirurgia plástica, tanto percentualmente quanto absolutamente, em termos absolutos com os Estados Unidos, reflete apenas as cirurgias plásticas realizadas por cirurgiões plásticos. Não estamos incluídos, no caso, aquelas cirurgias pelos não cirurgiões plásticos, e nesse caso a gente prefere nem incluí-las, porque seria um dado que aumentaria muito e muitas vezes até assim, não seria legal com a especialidade. Então isso é uma coisa importante e tem que ser visto também com os olhos mais atentos, em que a gente tem que prestar muita atenção com que vai ser realizada essa cirurgia, quem são os profissionais que estão realizando essa cirurgia e quais são as metas, quais são os objetivos de cada paciente. Doutor Pedro, vamos só esclarecer uma dúvida. Qualquer médico, qualquer cirurgião pode realizar uma cirurgia plástica, estética? Tá. Qualquer médico no Brasil pode realizar qualquer procedimento. Então, não existe uma lei que regulamenta, tanto pelo Conselho Federal de Medicina como uma lei geral que regulamenta que determinado médico só pode fazer aquela determinada especialização. O Conselho Federal de Medicina foi criado na década de 50. Naquela época, não havia especialidade, ou seja, o médico
formava em medicina e fazia de tudo. Existe isso ainda no interior, existe em áreas distantes. O que acontece é que, depois de um certo, depois de uma certa etapa, de uma certa fase, a medicina evoluiu tanto que foi necessário cada um partir para uma especialidade. É impossível hoje o médico ser generalista, a não ser que atenda no posto de saúde, alguma coisa que faça aquela comissão de frente. E o que acontece? Não houve uma adequação dessa normativa para os dias de hoje. Mesmo porque é impossível, porque ainda existem médicos fora dos grandes centros urbanos que exercem, vamos dizer assim, a medicina geral. Então, hoje, pela lei, qualquer médico pode fazer qualquer especialidade. Eu formei em medicina, eu posso fazer cirurgia plástica, posso fazer cirurgia oftalmológica, posso fazer cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Certo. O que acontece é que, no âmbito jurídico, caso aconteça algum problema, esse médico poderá ser responsabilizado por imprudência, negligência ou imperícia, de acordo com o ato que ele for fazer. Certo. Nós vamos tirar muitas dúvidas durante o decorrer do programa, mas eu quero ouvir um pouquinho agora a Alessandra, que lida com a mulher, o homem também, que buscam esse padrão de beleza estabelecido hoje, estão à procura dessa perfeição o tempo inteiro. Você percebe no dia a dia esse exagero que a mídia acaba noticiando? A vaidade, né, ela conta muito hoje em dia, porque a pessoa está muito preocupada com a imagem que ela vai passar e como ela vai ser vista. Então, assim, eu vejo não só pelas mulheres que precisam da beleza, mas profissionais liberais, as pessoas que procuram determinados padrões de beleza para facilitar, sim, o seu posicionamento perante a sociedade ou a profissão que ele exerce. Ele se preocupa, sim, muito com a imagem. Claro que quando é na medida ideal, exata, ela é bem aceita e é válida. O problema são os exageros, né? E como é que a gente faz com esses exageros, Raquel? Por que uma mulher se submete? Vamos falar desse caso recente que a mídia está noticiando, né? Uma pessoa que oferece um serviço pela internet, uma pessoa que oferece desconto se ela trouxer mais gente para fazer o procedimento. Quer dizer, parece que dava para desconfiar que alguma coisa estava errada, né? O que é? Essa busca pela beleza cega a pessoa? Sim, Suzete. Na verdade, nós temos aquela questão que é uma questão chave, né? Que é a baixa autoestima, da onde se começa tudo. Porque se você não... Na verdade, o que é uma baixa autoestima? Por exemplo, eu estimo a Suzete. Então, eu tenho uma autoestima, eu tenho um alto... um alto valor de mim mesmo, né? Se você tem essa baixa, nada vai estar bom, né? Tudo vai estar feio. Então, quando você se depara com algo que possivelmente você imagina que vá mudar todo esse conceito que você tem de você mesmo, e você meio que se cega, você não consegue ver o além, né? Até porque se você visse o além, você veria que você não está tão feia, que você é única, que não precisa tanta coisa para estar, né? E hoje em dia eu vejo que também nós temos a mídia, né? Nós temos, a Alessandra pode dizer, mas a mídia, na verdade, ela está fazendo com que você busque mais essa beleza, né? Hoje nós temos um padrão, querendo ou não, nós temos esse padrão de beleza, né? Que é um glúteo durinho, né? Maiorzinho, que é aquela coisa da brasileira, né? Umas pernas mais torneadas. Então, na verdade, hoje nós não buscamos mais, nós podemos ver isso pelas adolescentes, né? As adolescentes hoje estão dentro da academia cada vez mais novas, né? Hoje, o quê? 12, 13 anos você vê. Então, essa busca a sua estima está muito grande. E ela faz com que você se segue. A pessoa realmente está tudo indicando, né? Quando eu vi a reportagem, eu até disse, poxa, que mulher que vai a um local falar, olha, eu vou fazer um procedimento, então me acompanhe até um hotel. Como assim? É algo para você duvidar. Mas aí você tem a baixa autoestima, o que a mulher pode ter pensado? Eu não tenho condições de procurar
um cirurgião, um algo melhor, porém eu quero muito, porque isso me deixa feia, eu não sou uma pessoa que sou aceita pelas outras pessoas, então ela vai e busca realmente, ela se cega. E quando esse procedimento dá errado, quais as consequências desse trauma pode ocasionar na vida de uma pessoa? No caso, ela já tem a baixa autoestima e ainda dá errado novamente. Na verdade, aí fica muito pior. Por quê? Porque o que você fez vai ficar mais bom. Se você achava que já estava feio, depois porque acho que teve uma reportagem que uma ficou bem maior do que a outra, né? Então, que você vai ter que lidar com aquilo. Provavelmente, não sei como que é feito, mas se ela não tinha condições financeiras para refazer, então ela não deve ter mesmo. Então, aí já começa o quê? Você vai ter que aceitar. Se você não dava conta de aceitar antes que você tinha entre aspas, perfeito, como que você vai aceitar algo que agora realmente está deformado? Aí é um trauma mesmo. Aí a pessoa realmente vai ter que procurar uma ajuda para poder estar elaborando tudo isso dentro de si, né? Além da baixa autoestima que ela já tinha. Certo. Né? Junto com o aumento do número de cirurgias plásticas, doutor Pedro, aumentaram também os procedimentos não cirúrgicos em busca desse corpo esculpido. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Se esses procedimentos, que não são cirúrgicos, eles esculpem o corpo realmente? Ou eles só dão uma ajeitadinha? Porque é uma alternativa que a gente considera barata para poder atingir aquele padrão que a cirurgia plástica poderia trazer, né? Tá. Existe uma máxima em medicina em que a gente diz o seguinte: se uma técnica fosse perfeita, não existiria uma segunda técnica para determinado procedimento. Então, vamos dizer assim, não existe nada absoluto em medicina. E, do mesmo jeito que a cirurgia não resolve todos os fatos, não existe nenhum procedimento não invasivo que substitua a cirurgia. Então, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma plástica facial, quer rejuvenescer. Doutor, tem algum creme, alguma coisa que eu posso passar que não precise fazer cirurgia plástica? Claro que não. Porque se existisse, nós estaríamos usando isso aí e não estaríamos fazendo cirurgia. Ah, então eu vou fazer a cirurgia, então a minha pele muda tudo? Não. Vai mudar o excesso de pele, mas não vai me dar a qualidade de pele. Então, nós temos que usar métodos coadjuvantes, ou seja, existe toda uma gama de procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou clínicos. Nesse caso, entram outras especialidades. No caso, uma especialidade que caminha muito próximo à cirurgia plástica é a dermatologia, para fazer esse tratamento de pele e às vezes, preenchimentos, que ou o cirurgião plástico ou o dermatologia o fazem. E tem ainda o caso mais clássico. Doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração, eu quero tirar essa gordurinha. Ah, mas tem um médico que faz no consultório. Não. Isso já é normativa do Conselho Federal de Medicina. Já é uma coisa, vamos dizer assim, já é patente. Não se faz procedimento cirúrgico em consultório. Por dois motivos. Primeiro, uma questão de asepsia. Segundo, uma questão de segurança. Qualquer complicação, a paciente não estará amparada. E as complicações existem. E as complicações só são minimizadas quando existe toda uma equipe médica especializada para tratar isso. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. Quando a gente escolhe uma especialidade, vou te dar cirurgia plástica, nós temos que fazer 2 anos de cirurgia geral. Depois desses 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Na cirurgia geral, fazemos todo tipo de cirurgias abdominais, até tórax, colecistectomia, tira vesícula, trata estômago, tira útero, faz tudo, cirurgias de intestino, todo tipo de cirurgia. Hoje, quando chega um paciente no nosso consultório, que às vezes vai fazer plástica de abdômen e tem que tirar uma vesícula, por exemplo, nós vamos sempre chamar um cirurgião geral. Por quê? Ele vai tirar a vesícula. Tiramos a vesícula várias vezes, não sei quantas vesículas nós já tiramos. Mas se houver alguma complicação, alguma intercorrência, esse cirurgião geral vai estar mais apto, mais atualizado e mais competente para tratar aquela complicação. Então, tudo é uma questão de bom senso e cada um entender o seu lugar. E não existe nada, é muito importante que a pessoa entenda, nada é, vamos dizer assim,
autoritário, nada é unânime. A medicina é uma especialidade, é um ramo em que nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre adaptando. E não existe nenhum método eficaz para determinado tratamento. Sempre é um conjunto de procedimentos e feito muitas vezes por um conjunto de profissionais. Certo. Alessandra, você falou no começo que as pessoas buscam, até por uma questão de trabalho mesmo, essa boa aparência. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses concursos de Miss que nós temos hoje. Porque a gente lê, eventualmente, que essas candidatas, alguns concursos permitem, outros não, que muitas fizeram uma lipoescultura e estão ali bonitas, lindas, fizeram procedimentos estéticos no rosto, no corpo. Então, assim, a gente tem um padrão que não é o real. Como é que você encara isso? Esse padrão eu estou perguntando isso porque o padrão de beleza, ele vai mudar? A gente sabe que já mudou, que a gente busca esse padrão, mas eu fico muito preocupada quando um concurso que a gente, independente do que ele represente, um concurso que trata da beleza, ele aceita esse tipo de coisa. Quer dizer, você acaba incentivando que as pessoas procurem esses procedimentos para poder se tornarem as mais bonitas de sua cidade, do seu estado, do seu país, etc. Né? Isso já é muito comum mesmo. Eu conheço candidatas que eleitas, por exemplo, Miss Goiás, elas se preparam até para um Miss Brasil. Elas procuram não só um cirurgião plástico para ou colocar uma prótese ou um procedimento de nariz, mas procuram um dentista também para poder fazer um clareamento, fazer eu não sei falar os nomes certos, mas fazem esses tratamentos estéticos, ortodôntico, porque elas querem, na verdade, não é buscar o padrão mais alto de beleza, a perfeição, elas querem corrigir pequenas imperfeições que acreditam elas que vão facilitar a conquista do título. Então, elas fazem lifting, elas fazem um peeling, elas tentam diminuir celulite, uma pequena flacidez que tem. Então, hoje, a medicina, a estética, a dermatologia, de uma maneira geral, oferece esses recursos. Se existe, não tem como você coibir isso. Mas a gente volta, não tem a necessidade do exagero, porque o que a gente vê são pessoas que se transformam realmente através da cirurgia plástica, de um dermatologista que fazem os preenchimentos, essas coisas, e que chegam querendo, assim, olha para a Suzete, gosta do seu nariz, tira uma foto sua e chega no médico e fala assim, eu quero o nariz da Suzete em mim. Às vezes o nariz da Suzete não fica bom. Isso aí é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Me mostra uma foto de uma mama, que eu quero uma mama igual. Dependendo do que for. Não, isso aqui não é um book, você não está escolhendo acessório de um carro. Isso não existe, porque cada um tem a sua biologia, o seu aspecto geral. Às vezes o nariz da Suzete não fica bom na Alessandra e vice-versa. O clássico disso é a Gisele Bündchen. O nariz da Gisele Bündchen, às vezes em outra pessoa não fica bom, mas o conjunto dela é bem agradável, tudo, e nós temos o resultado, deu no que deu. O Fernando foi às ruas de Goiânia saber o que as pessoas pensam sobre a beleza a qualquer custo. Você tem uma avaliação geral do que você ouviu, Fernando? Elas fazem de tudo? A maioria quer fazer alguma coisa para tentar melhorar. Né? Vamos ver. O Brasil superou os Estados Unidos pela primeira vez em número de cirurgias plásticas e liderou o ranking mundial. O país realizou 13% de todas as operações para fins estéticos feitas no mundo. Se precisasse, faria algum procedimento estético, alguma cirurgia? Tranquilamente. Não faria. Lógico que faria. Se eu fosse me sentir melhor com isso, com certeza eu faria. Para falar a verdade, até já pensei nisso. Mas acho que não vale o risco. Se precisasse. O que, por exemplo? Um silicone, né? Uma abdoplastia. A que se deve o Brasil ser o líder no ranking mundial de cirurgias plásticas? O povo brasileiro se preocupa muito com a beleza, né? Eu acho que é a vaidade, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. E o mundo de hoje que está exigindo isso, das mulheres principalmente, né? É o fomento, né, da mídia. Eu acho que as mulheres estão querendo ficar mais bonitas, né? Toda mulher quer ficar linda, maravilhosa, né? Até para agradar o marido,
ou pela sua própria vontade, entendeu? Tá preocupado com a beleza, com o bem-estar. É um exagero no sentido de preocupação com a aparência. Os valores que dignificam o ser humano ficam em segundo plano. O importante é a imagem, o selfie, a cara bonita. Como você pesquisaria, no caso, o médico e a clínica, o hospital onde você fizesse? Eu procuraria os lugares que fossem mais conceituados, que as pessoas procurassem mais, né? Minha dica é indicação. Quem indicou uma amiga, um parente, eu acho que vai por aí. Hoje a gente usa muito a internet, né? Eu pesquisaria por aí. Pesquisa, às vezes alguma pessoa indicando, indicação e profissional, né? Primeiro, você tem que pesquisar, né, se o médico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a clínica, se tem uma UTI, se acontecer caso alguma coisa, né, saia do normal, se tem toda a aparelhagem para te dar respaldo. Tem que fazer uma pesquisa para não dar esses problemas que está tendo aí, né? É para todo mundo, né? Cirurgia plástica acho que está aí para melhorar o que a pessoa não se sente bem. O importante é estar feliz consigo mesmo. Doutor Pedro, é recomendável olhar, pesquisar em websites ou essa indicação da amiga ainda é a melhor saída? Bom, de tudo um pouco. Porque o website hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode-se colocar o que quiser. Qualquer verdade pode ser colocada em websites. Quando vai se escolher um profissional, qualquer que seja, vamos dizer na área da cirurgia plástica, aquela pessoa, aquela ouvinte falou uma coisa importante. Pesquisa no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para saber se aquele médico é especialista ou não. Por quê? O médico sendo especialista é garantia de resultado? Não. Não existe garantia de resultado em nada. Medicina é uma especialidade de meios, não de fins. Ou seja, o médico vai fazer de tudo para dar um bom resultado. E a cirurgia plástica é assim. Ele vai melhorar aquela pessoa. Então, o médico, o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele é um profissional que teve o treinamento adequado, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, fora os 6 anos de medicina, ou seja, são 11 anos. E ali ele teve a formação e entrou para este ramo, está fazendo todo o trabalho de acordo com as normativas, com os preceitos de técnicas, vamos dizer assim, conceituadas. O segundo caso é você receber, por exemplo, além de olhar isso, consulte mais de um profissional. Vá a vários profissionais. Por quê? Você vai sentir uma empatia com determinado profissional. Não existe aquele... Não vá no primeiro, ouça uma opinião do segundo, do terceiro, do quarto. Sempre quem indica é uma outra amiga ou médico da família. Isso é muito importante, porque você já tem aquele aspecto de confiança de quem indicou. E nunca, jamais, procure preço, porque o preço, ele pode ser uma faca de 2 gumes, porque o preço nem sempre o barato é o melhor. Normalmente o barato não é o melhor. Pois é, aí é uma judiação. Só um pouquinho, Fernando, nós temos várias colocações já, mas aí nós entramos naquilo que nós colocamos, né, Raquel? Quer dizer, a pessoa vê aquilo, ela está sofrendo porque aquilo não agrada, ela não tem condições de procurar esse cirurgião. Acho que é por isso que crescem tanto esses, como é que a gente pode falar, não falo de charlatões, né? Mas essas pessoas que oferecem esses tratamentos alternativos e que acabam ocasionando o que nós estamos vendo aí na mídia todo dia, né? Eu fico pensando assim, por um lado a gente pensa que a pessoa fica cega porque ela quer aquilo, mas por outro lado dá pena também de você pensar que ela não tem outro meio de conquistar aquilo que ela busca. Isso é verdade, porque na verdade a busca fica tão incessante. Nós temos vários transtornos, né? Na verdade, assim, o que eu aconselharia? Bom, eu quero muito aquilo, eu quero muito essa cirurgia, eu quero muito, vamos lá para o campeão, né? O silicone, os seios. Mas por que eu quero os seios? Tá? Até eu falo muito dos seios porque eu acho interessante. O que é o seio? O seio é algo que vem à frente. À frente de quê? O que você está querendo chamar a atenção para os seios? O que está por trás dos seios, vamos dizer assim, né?
Tá, porque, como a Alessandra disse, é algo que nunca é a mais, realmente temos limite para tudo. Se é alguma coisa que está te deixando insatisfeito, por que não? Se você tem condição, por que não? Mas, às vezes, o custo de uma terapia para você buscar o que realmente está por trás desse seio, por quê? Porque, às vezes, você deposita no seio a sua felicidade, né? Então, vem cá, eu estou insatisfeita no meu trabalho, eu estou insatisfeita com meu marido, eu estou insatisfeita comigo mesma. Mas é porque eu tenho seios pequenos. Se eu tiver um seios maior, vai tudo se resolver, porque eu vou ficar bonita, vou poder usar um decote bonito e tudo vai ficar lindo. Será? Lógico que não, né? Então, o que eu falo sempre? Vamos buscar primeiro se autoconhecer. Quando você realmente se conhecer, você ver que aquilo é necessário, bom, eu me conheço, eu realmente sou infeliz porque desse peito? Não, eu sou infeliz não, eu sou feliz, mas eu acho que um peito maior vai me deixar bem melhor, por que não? Aí sim, nós vamos ver quais técnicas, qual eu posso realmente ter condições financeiras para fazer. Mas eu acho que a busca maior, ela tem que ser para o autoconhecimento. O senhor sente isso, doutor Pedro, que a mulher que procura mudar alguma coisa no corpo, ela tem alguma coisa atrás ou não? É uma questão mesmo de eu quero, eu posso... A grande maioria é questão por si mesmo. Não, eu estou legal, posso ficar melhor. Então ela vai, fica bem. Agora, os casos extremos, existe uma situação, uma patologia que chama síndrome do dismorfismo corporal. É aquela paciente que se olha no espelho e nada está bom. E nunca vai ficar bom. Então, qualquer cirurgia que for fazer nessa paciente, qualquer procedimento, ela não vai ficar satisfeita, porque o espelho dela é diferente da maneira como os outros veem. E o cirurgião percebe isso? Encaminha para um tratamento psicológico? Com certeza. Mas, às vezes, a pessoa mascara isso. Se ela mascara esse procedimento, por isso que é importante essa consulta com o médico. A gente recebe diariamente e-mails, qual é o preço de determinado procedimento, como que é feito esse procedimento, tudo para responder por e-mail. As pessoas estão querendo fugir da consulta pessoal. Não existe, a consulta tem que ser feita. Esse contato pessoal ele é importantíssimo, porque é nessa fase em que se vai detectar ou tentar detectar qualquer problema emocional. Isso não é uma coisa que se aprende na escola, é uma coisa que se aprende com a vida. Quanto mais tempo nós temos de experiência, maior a capacidade de identificação. E ainda assim, no dia a dia, estamos aprendendo isso cada vez mais. Eu tenho 24 anos de profissão. E ainda hoje, a gente está aprendendo cada vez mais sobre a identificação desse tipo de paciente. Vou te dar duas situações que eu já vivi no meu consultório. Uma paciente obesa, o abdômen grande, ela muito bem casada, o marido ótimo, você olhando a pessoa, nossa, que estranho essa pessoa. Mas uma pessoa feliz. Ela queria operar o abdômen para não ficar caindo. Fez o abdômen, obesa, não queria emagrecer, só para não ficar caindo. Colocava top, ia com plumas, paetês para todo lado e era feliz. Os filhos chegaram para mim e falaram assim, pelo amor de Deus, só peça para minha mãe parar de ficar saindo muito com meu pai, que eles adoram sair e bebem, gente, mas fica na farra até de noite. Ela e o marido. E já tive outra situação de uma candidata a Miss, em que queria um corpo escultural e sempre preocupado com a gordurinha localizada, aquilo ali. Aquela gordurinha que não deixava ela, que não a qualificava para ser Miss. E não é verdade. Então, duas situações. Uma pessoa que, para o estereótipo normal, para o estereótipo hoje que a gente vive, era uma pessoa obesa, que não tinha um corpo bonito, mas era feliz, uma pessoa que, olha, iluminava, realizada, o quarto dela com balões, a família toda. E a outra, sozinha, com um corpo bonito e sozinha. Então, são dois casos que eu tive na minha vida, eu tenho como exemplo. Dois casos completamente diferentes, são extremos.
Então, isso a gente leva para o resto da vida. Ok. Só registrar algumas participações aqui da Mônica Costa, da Vila Galvão, senador Canedo, uma crítica, né? Ela fala que a sociedade nos faz acreditar que o físico é o mais importante. E também tem a pergunta do Elias Messias via Facebook, para a doutora Raquel, por que a maioria das pessoas que fazem esculturas corporais, elas fazem isso para se exibirem? Ah, sim. Nós temos a questão da vaidade e do narcisismo, né? Que podemos verificar se não seja um transtorno. Nós temos o transtorno narcisismo, né? Mas a questão é o seguinte, o que você está depositando? Hoje em dia, realmente, a que fez a crítica fez um comentário interessantíssimo, tá? O que é que estão buscando hoje em dia? Hoje em dia nós estamos buscando o quê? Cada dia mais, né, a beleza de que forma? Aquela perfeição, como que eu vou explicar? E é tão engraçado que a perfeição ela é tão pessoal, né? Isso que o doutor acabou de colocar aqui, não é? Você não tem... Se a gente pegar a Gisele Mendes que a gente estava falando, verdade, algumas pessoas conseguem ver alguns defeitos na Gisele, né? Eu vejo um monte. Mas o que eu acho? Eu acho assim, a pessoa tem, na verdade, o que precisamos é se autoconhecer. Como? Por quê? Porque me autoconhecendo eu vou ver aonde que é o defeito que eu acho que eu tenho, né? E esse defeito é importante para ser feliz? Tá. O defeito do ser obesa da paciente do Dr. Preso não era defeito. Para ela não era defeito. Sobre uma hipótese. Né? Não tem, é aquela coisa assim, eu já ouvi falar, não, eu tenho uma paciente que diz para mim, nenhum gordo é feliz. Bom, como assim? Por quê? Porque ela tem a visão, ela escuta, é aquela questão da aceitação desde criança, né? Desde criança ela escuta a mãe dizer que nenhum gordo é feliz. Né? Então, o que acontece? Se você não buscar em você se autoconhecer, buscar o que está realmente te incomodando, se realmente o peito é importante, se o ser gordo é importante. Por quê? Porque você busca a aceitação desde criança. Quando a mãe diz, se você fizer isso, vão te achar feio. Se você fizer isso, ninguém vai gostar de você. Né? Nós começamos daí, vamos dizer assim. E hoje nós colocamos lá o corpo tão escultural para quê? Para a aceitação do outro. Bom, algumas pessoas buscam esse corpo perfeito porque não gostam do seu corpo. Outras buscam porque querem se sentir melhor. E chegar a essa boa forma física é o sonho, vamos ser francos, de quase todas nós mulheres e de muitos homens hoje, que a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, tem uma procura muito grande, né, doutor Pedro, sobre isso. Mas o Fernando conheceu uma pessoa, que é a Priscila Pedrosa, que é uma empresária de moda aqui em Goiânia, e que ela acha que fazer mudanças no corpo é importante, mas ela faz uma ressalva para a cautela. E ela me parece uma pessoa muito feliz, uma pessoa para cima, uma pessoa interessante, que busca essa beleza a cada dia e que acha que isso é uma coisa boa para se fazer. Vamos ver. Muitas mulheres buscam e desejam o corpo perfeito. É o caso da Priscila Pedrosa, que não dispensa um procedimento estético. Como que é para você, Priscila? Então, na verdade, eu acho que a mulher ela tem que fazer de tudo para se sentir bem antes de qualquer coisa, né? Não buscar uma perfeição, porque perfeição é uma coisa que acaba ficando distante. Então, se a gente realmente não está satisfeita com uma celulite, com uma estria ou com algum defeitinho no corpo, eu acho que tem que fazer sim alguma coisa para melhorar e para se sentir melhor, né? E também pesquisar sobre esse hospital, essa clínica, esse médico. Com certeza, antes de qualquer coisa, indicação, ver como que é o CRM dele, que com certeza tem que ser médico mesmo, não dá para sair fazendo com qualquer profissional, até porque se trata de vida, né? Se trata do nosso corpo, então realmente a gente tem que procurar saber. E de preferência já ver alguns trabalhos que o médico já fez, o sucesso, se teve realmente assim, né, um resultado bacana. Você que trabalha com muitas mulheres, você acha que elas estão ficando cada vez mais vaidosas? Estão. Nossa, impressionante como de uns anos para cá a mulherada está muito vaidosa mesmo. Mas assim, o bacana é que também elas estão tendo uma outra consciência em relação a dietas, malhação, né? Não está ficando só nos procedimentos estéticos. Não adianta só uma cirurgia plástica, né? Tem que malhar também.
Nossa, com certeza. Se fizer a cirurgia plástica e não malhar, vai voltar tudo. Então, acho bacana fazer porque a cirurgia, ela realmente pode tirar algumas coisas que uma malhação, uma dieta não vai resolver. Mas se fizer uma cirurgia e fizer uma malhação, uma dieta, uma alimentação controlada, o resultado é infinitamente melhor e maior. Hoje, se você quisesse mudar algo em seu corpo, você mudaria alguma coisa? Não chega, não mudaria mais nada. Já mudei muita coisa, mas assim, super feliz com todas as mudanças. Assumo todas as mudanças que eu fiz, porque realmente eu fui muito feliz, mas chega, acho que realmente não mudaria nada. Alessandra, nós vimos algumas imagens dela no próprio Instagram. Você acha que essas redes sociais fazem as pessoas desejarem o corpo das outras, nessa procura pelo corpo perfeito? Não todo mundo, mas tem muita gente que contribui para isso, com essa busca que vê a outra e acha que a outra é mais feliz do que ela, que a outra está mais bonita, mais realizada porque ela é bonita, porque ela é malhada. E busca por isso. Eu tenho amigas que já me ligaram para eu dar dica de cirurgião plástico, porque ela está cansada de ver as fotos dela no Instagram e que o nariz dela está muito feio e que ela quer ficar com o nariz bonito na foto. Até então o nariz dela não incomodava, mas agora porque ela posta muito, o nariz dela já não está legal. Então tem essa procura que volta naquela coisa. É a preocupação com a imagem, é a preocupação com o que ela busca muito mais pelo que os outros vão achar dela do que ela mesma acha. Uma pergunta aqui também do Washington Lima, do setor Cândida de Moraes, aqui de Goiânia. Para o doutor, os homens também atualmente preocupam com a aparência? Qual é o percentual dessas cirurgias plásticas? Sim, cada vez mais os homens são preocupados com a aparência. E existe um percentual crescente, hoje em torno de 8% a 10% do universo de pacientes de cirurgia plástica são compostos por homens. Eles procuram principalmente plástica de pálpebra, olheira, porque fica com aquele olhar cansado. Nariz, que muitas vezes vão fazer plástica de desvio de septo e aproveita para dar um retoque no nariz. Isso é uma parte que a gente explica muito, principalmente homem, em que a gente tem que tomar cuidado para manter o aspecto geral. A pessoa tem que ver uma pessoa, isso cabe também para as mulheres, olhar para uma pessoa e ver assim, ela está bem, e ninguém identificar o que é. Essa é a cirurgia plástica boa. Entendi. Então a pessoa olha, fala, tá bem, nossa, o Fernando está ótimo, o Fernando às vezes fez uma plástica de pálpebra que está muito, nossa, você está descansado, você está mais novo, o que aconteceu? Tirei umas férias. Essa é a cirurgia plástica boa. Não é a transformadora, nem que não você olha há transformadora. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, doutor, olha, a pessoa não falou que eu fiz cirurgia, fica olhando para mim e fala que eu estou bem, você quer falar assim, então ótimo, parabéns. É isso, parabéns, acertamos, porque aí é o seguinte, não é só o cirurgião, é a paciente que tem que aceitar os limites impostos pelo cirurgião. Então, não adianta a paciente chegar, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma coisa interessantíssima. É a única especialidade, em que o paciente chega falando o que ele quer. Ninguém chega para o cirurgião cardíaco e escolhe como é que é a ponte safena, como é que ele quer que troque a sua válvula, nada. Ninguém chega para o cirurgião geral e fala assim, olha, eu quero que o senhor faça a minha cirurgia bariátrica assim, assim ou assado. Você não vai chegar para o neurocirurgião e falar assim, eu quero tirar um pouco do meu cérebro que eu estou pensando demais. Ou ninguém faz isso. O encomenda o filho, né? Encomenda o filho. Não, isso não existe. Então, hoje, todo mundo dá o piteco. E outro ponto clássico. Olha, doutor, cheguei, a minha cabeleireira falou que eu tenho que fazer assim, puxar assim, operar aqui, fazer isso ou aquilo. Ou o meu personal, que eu tenho que fazer uma prótese assim, assada. Eu falei assim, por que ele não te opera? Mas ele não é médico, então ótimo, começamos bem. Então, quando não é médico, pode dar uma sugestão, mas cuidado com o que vai falar, porque as pessoas não podem impor o que você deve fazer. Tá. Nós vamos chamar nosso intervalo, você vai falar para mim depois o que o senhor faz com um adolescente. Que a gente sabe que hoje, eu não sei se existe uma idade limite, eu sei de meninas de 16 e 15 anos que procuram um cirurgião plástico e querem fazer, às vezes, um procedimento que não seja nariz, que eu acho que pode fazer, não sei, mas que querem fazer algum procedimento invasivo
numa idade que a gente considera que pode haver mudanças ainda no corpo. Como é que o senhor age nesse caso? O culto à beleza não é privilégio só das mulheres mais velhas ou aquelas que já acham que adquiriram alguma coisa que não lhes pertencia, né, doutor? Muita gente chega lá, isso aqui não me pertence, eu quero tirar. Como os adolescentes têm tido acesso à cirurgia plástica e existe uma idade limite para se fazer mudanças no corpo? Nós estamos conversando aqui de cirurgia plástica, todo mundo fala cirurgia plástica estética, reparadora, esquece, cirurgia plástica é uma coisa só. Então, cirurgia plástica pode ser feita desde o nascimento, ou seja, paciente com fissura palatina, fissura labial, a gente esquece que essa parte estética é a ponta do iceberg. Mas vamos pensar de uma outra maneira, orelha e abano. Criança com orelha e abano pode sofrer bullying lá na escola, e isso pode afetar, inclusive, o desenvolvimento da sua personalidade. Isso é muito importante. O bullying hoje é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A criança pode ser operada de orelha e abano a partir dos 7 anos de idade. 7 anos de idade, a orelha já está 90% do tamanho da orelha normal. Mas vamos dizer assim, as outras cirurgias em que estão mais em voga, lipoaspiração. Eu já fiz lipoaspiração em pacientes de 15 anos que tinham um dismorfismo do corpo, ou seja, a cintura muito alta, tinha problemas em se enxergar. Vim com a avaliação do psicólogo, fizemos essa cirurgia, essa adolescente mudou. Mesma coisa com próstata e mama, que ela já tinha terminado esse crescimento, 15 anos não estava crescendo, muito magrinha, estava tendo problemas psicológicos, também carta do psicólogo, colocamos uma prótese pequena e depois de 10 anos, 25 anos, ela trocou a prótese e estava praticamente com o mesmo corpo que tinha de 15 anos. Mas de uma regra geral, pacientes com lipoaspiração, elas podem ser realizadas quando tem um término desse crescimento, 17, 18 anos. E qual que é a idade limite? Não tem. Já operei pacientes com 70, 70 e poucos anos. Há uns 5 anos atrás, eu recebi uma paciente com 85 anos, queria colocar uma próstata e mama. Ela estava viúva há 20 anos, tinha arrumado um outro companheiro, namorado, e ela queria colocar uma próstata e mama. Pois não, está bem, tudo, pedi avaliação do cardiologista, liberou anestesia local e sedação, e eu apenas alertei, tem que prestar atenção que de 10 em 10 anos nós temos que trocar, porque às vezes ela pode vencer, só tem esse sinal. E a pessoa mais idosa que eu já operei foi 92 anos, uma pálpebra que estava incomodando ela não estava muito bem. Foi tudo ótimo, sem problema nenhum. Nesse caso, então, a plástica, né, Raquel, faz bem para a pessoa, faz bem, né? Faz um sim, bem para a pessoa. É o defeitinho que você pode consertar. Na adolescente, na criança, né, você evita um trauma aí para o futuro? Grande. Fernando. Participação aqui da Karina Ferraz via WhatsApp. Ela pergunta se toda cirurgia tem um risco, cirurgia plástica. Com certeza, qualquer procedimento cirúrgico tem risco. Por aí que é importante o especialista que ele vai, vamos dizer assim, calibrar esse risco. Vai pedir os exames, vai fazer a avaliação e dependendo dos exames e o que a paciente quer, ele vai então determinar o que é possível ser feito. E essa avaliação é muito importante, que essa avaliação ela é feita por cardiologista, avaliação muitas vezes por um angiologista para ver problemas de pernas, de trombose, alguma coisa. Hematologistas, exames hematológicos, exames radiológicos, uma série dependendo de cada caso. Por isso que a consulta é tão importante. A consulta com o médico, ela é ponto vital para essa avaliação. E esse médico vai pedir vários exames, vai fazer num hospital ou numa clínica que tenha condições de dar um amparo com o centro cirúrgico. Quando se fala questão de UTI, não é obrigatório ter UTI, é obrigatório ter os equipamentos para tratamento de alguma intercorrência. Vamos dizer que você esteja em um hospital, fazendo uma cirurgia, e o centro cirúrgico não esteja equipado, mas ele tem UTI. Você vai tirar do centro cirúrgico para levar para a UTI? Não, você tem que resolver naquele ponto. Para se ter uma ideia, em 25 anos de profissão, eu tive um caso de uma paciente que precisou ir para uma UTI e ficou um dia só, porque ela teve um edema de glote e não foi durante a cirurgia, foi depois da cirurgia. Que ela teve um edema de glote, fechou aqui, fizemos uma traqueostomia, porque um remédio que ela tomou para pressão, mais nada. E graças a Deus estava no hospital, foi atendido no hospital, transferido depois para um UTI para ser acompanhado durante 24 horas.
apenas. Mas então, ou seja, a questão do equipamento, do médico, plantonista e um centro cirúrgico equipado é o mais importante. Tem a participação da Ana que se pergunta se cirurgias plásticas tem plano de saúde, se você atende por algum plano. Tá. Não existe plano de saúde para cirurgia plástica. Por quê? Quando a pessoa faz um plano de saúde, por que alguém faz um seguro de carro? Porque está com medo que se roubarem, se baterem, ele está coberto. Por que a pessoa faz um plano de saúde? Se eu ficar doente, se eu tiver um problema, eu vou ter. Já pensou se todo mundo fizesse, então, se existisse plano de saúde para cirurgia plástica, todo mundo vai fazer, aí passou a carência, opera, gasta aquele dinheiro e depois cancela o plano. Ou seja, quebra os planos. Todos os planos quebrariam, não existiria mais plano de saúde para atender isso. Por que não existe plano de saúde? Por algum motivo. Esse é o motivo mais óbvio, porque não conseguiria suprir a demanda e o custo seria muito mais alto do que o que eles cobrariam do paciente. Só registrando aqui, várias mulheres falando aqui que fariam, se precisasse, a maioria, geral, mulherada, quer fazer cirurgia plástica. A mulherada quer fazer por causa disso. O índice de sucesso é muito maior do que o índice de insucesso. E os homens também fariam, né? Eles só não contam como as mulheres. Você faria, Alessandra? Eu já fiz. Já fez? Já fiz. E adorei o resultado, não me arrependo. Faria de novo se precisa. Você faria, Raquel? Já fiz. Também já. Também adorei o resultado e faria tudo novamente. Certo. Fernando. Mais uma participação? Pode colocar. Tem uma pergunta aqui para a Alessandra Câmara. Por um bom tempo você foi colunista da revista Caras em Goiás e atualmente assina uma coluna do jornal Hoje. É uma área que lida com a vaidade das pessoas. Como você administra isso? Se é difícil? Como faz a seleção antes de publicar sua coluna? Ligado à beleza, né? No caso da beleza, na hora de eu noticiar alguma coisa, ela não conta nada. O que conta é a notícia em si. Claro que existem as vaidades em que a pessoa ela quer aparecer e ela me procura, eu preciso, na época da revista Caras, eu até brincava muito que na época ainda não tinha as câmeras digitais, o fotógrafo que me acompanhava, o Mantovani, até um abraço para ele, a gente chamava de chapa 13, porque a gente sempre saía com um rolo de 12 fotos que existia, era o que a gente saía. E aí a mulher parava, ele que queria que tirasse uma foto dela de qualquer maneira, porque o sonho dela era aparecer na Caras. Mas quando a gente sai para a rua para fazer uma matéria, a gente já vai com a pauta definida, com tudo. E aí ele já só jogava o flash e ela achava que tinha tirado a foto e ficava esperando. Eu falava assim, Mantovani, que maldade. Ela vai. Mas a gente tinha, e para explicar isso para a pessoa, muitas ofereciam dinheiro, achavam que se pagasse sairia na revista. E, na verdade, não tinha nada disso. Aí a vaidade. Então, a gente tem esse cuidado, mas é mais a notícia mesmo que prevalece. Doutor Pedro, só para a gente terminar, temos 2 minutos. Esses consórcios, esses intermediários, empresas que fazem, intermediam mesmo com a paciente, com o médico, isso é legal? Isso é um bom caminho para quem quer fazer uma cirurgia? Isso, além de ser ilegal, é antiético, porque não é uma conduta aprovada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nem pelo Conselho Regional e Federal de Medicina. Porque, inclusive, isso aí é escrito no Código de Ética Médica. É vedado o médico colocar o seu serviço como prêmio, como consórcio, como qualquer coisa nesse sentido. Porque a gente tem que pensar na especialidade médica como uma coisa muito... é muito sério isso aí, tá? Então, tem que ser feito com muita honestidade, muita seriedade. E esses consórcios, muitas vezes, não são sérios. Bom, junto com esses números que nós colocamos aqui, tem um número bom, que tem aumentado o número de cirurgião plástico no Brasil. E isso faz com que a cirurgia, o preço da cirurgia caia. Pelo menos a gente acredita que a livre concorrência também funcione nesse meio. E daqui a pouco, e com bom planejamento, é possível fazer um procedimento estético, não é isso, doutor? Com certeza. Hoje, o grande sonho de cada pessoa é assim, ter um carro novo, ter uma casa nova, fazer uma viagem e fazer uma cirurgia plástica. De todos esses, a cirurgia plástica é o mais barato, dependendo do que for feito.
E é uma coisa que dura mais. Então, o conselho que a gente fala para todo mundo é que hoje a cirurgia plástica é muito mais acessível do que era 30, 40 anos atrás. Muito mais seguro. Mas não é porque tem a concorrência, não existe, não pode pensar como a concorrência. Claro. Mas assim, existe no caso, assim, hoje uma prótese de mama, como a produção é muito grande, a prótese em si é mais barata. Os próprios hospitais estão voltados para isso, conseguem ter um custo um pouco mais barato. Então isso é mais tranquilo. As cirurgias são mais rápidas, isso também abrevia o custo. Doutor Pedro Torminho, obrigada pela presença do senhor. Alessandra Câmara, foi um prazer receber você. Muito obrigada. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada. A você, telespectador, que participou com a gente. Obrigada por você ter ligado, ter mandado o seu recado. Fernando, uma boa noite. Boa noite, Suzete. E esse programa tem reprise no sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, Sobre Todas as Coisas, estará um tema diferente para você. Até lá.